Bom, eu quero compartilhar com você uma palavra. Eu não tenho muito tempo, hoje o tempo foi bem corrido aqui, mas eu vou terminar 10 minutos depois do horário hoje, mas eu já estou te avisando antecipadamente para você não ficar nervoso. Então fique em paz, 10 minutos é o tempo que você gasta, assim, às vezes, para ir no mercado, na esquina, às vezes, até mais, né? Olha o Facebook, em 15. Então vai me dar 15 minutos, tá bom. Porque eu quero falar de um tema muito importante para nós. O cristianismo, ele é marcado pela ressurreição de Jesus. A Páscoa, ela, ao longo da história bíblica, ela tem um significado específico. Mas ela tem um significado específico para nós cristãos, que vem desde o Antigo Testamento. Eu queria falar um pouco sobre isso. Então eu queria que você prestasse muita atenção a partir de agora, porque o tema da mensagem é o poder da ressurreição. Cristo é a nossa Páscoa. Algumas pessoas falam que os crentes não gostam de chocolate. Desde já eu vou falar, é mentira. Quem falou está mentindo. Alguém falou assim, pastor, eu ia até lhe dar uma caixa de bombom, mas eu já descobri que os evangélicos não gostam de chocolate. Eu falei, foi o diabo que mentiu. Pastor, mas eu ouvi o senhor falando que a Páscoa não tem o significado do chocolate. Eu falei, não é porque não tem o significado do chocolate que você não tem que me dar chocolate. Agora, por que as pessoas pensam isso? Fora a brincadeira. É porque elas ligam a Páscoa ao coelho e ao ovo, é ou não é? Agora, irmãos, o povo crente é um povo inteligente. Amém? Se você tiver um coelho que bota ovo, traz domingo que vem aqui para nós exorcizar ele, porque ele está com algum problema. Ele não é dessa terra. Você está me entendendo? Mas você foi criado a vida inteira com essa mentalidade. E o mercado ama isso. Eles fazem aquela parreira. Você vai no supermercado, principalmente com os pequenos. A minha neta vai fazer 2 anos, tem 1 ano e pouco. E aí eles levaram ela no mercado para fazer compra, e eles passaram embaixo daquela parreira de ovo, pouco chamativa, e ela parou e falou assim, uou! Ela nem sabe o que é, mas ela já ficou, uou! Eles já fazem isso para chamar atenção. Agora, o problema não é o chocolate. A minha esposa até falou, vamos comprar um ovo para a Cecília? Eu falei, quê? Ela falou, mas não tem significado nenhum para nós. Eu falei, claro que não. Eu vou dar uma caixa de bombom para ela, ou uma barra, que tem mais chocolate que aquela casquinha de ovo, daquele tamaninho. Paga R$ 80 e vem chocolate ralado dentro, é ou não é? Aí você compra uma caixa de bombom de R$ 10, vem mais chocolate que o ovo. Eu não estou vendendo caixa de bombom, fique em paz. Eu estou te ensinando a ser inteligente. O povo de Deus é um povo inteligente, amém? Então, você foi chamado para entender propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, a Páscoa não tem nada a ver com ovo nem coelho. A Páscoa tem tudo a ver com o Cordeiro. Porque a própria Bíblia diz que Jesus, quem? É o nosso Cordeiro Pascal. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 7. Se você puder abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Vai projetar também. Em nome de Jesus. Senão eu leio aqui, o meu tempo está muito pequeno. Vai projetar? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova a massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aqui é a prova que a Páscoa, ela é representada por Cristo Jesus, que foi morto pelas nossas transgressões. Mas existem 3 maneiras de a Bíblia nos mostrar o significado real da Páscoa. Hoje, domingo de manhã, começou na sexta-feira da Paixão, onde Jesus foi até o Gólgota, onde ele foi pregado numa cruz e ele deu o seu último suspiro de vida. Ele morreu ali. Eu fico lendo a Bíblia e fico assim maravilhado com algumas coisas. Um Deus imortal que morre.
Um Deus que se fez gente para expressar o amor dele por nós. Você tem que entender que esse amor é muito amor. Um Deus que teve que se submeter a pai e mãe, sendo ele não ter começo e nem fim de dias. A humilhação é muito maior do que só tomar chicotadas. Ele se humilhou ao ponto de se tornar humano. Você imaginou um Deus que precisa ser trocado quando pequeno? Um Deus que precisa de uma mãe para dar comida para ele? Um Deus que cresce e tem que submeter a autoridade de pais terrenos? Essa é a história de Jesus. Ele é o Deus que se fez gente. Agora, quando nós olhamos para a Páscoa, dificilmente alguém fala isso para nós. E esse é o meu papel aqui nessa noite. Dizer para você que Jesus, ele veio para ser o nosso Cordeiro Pascal. Mas de onde saiu isso, pastor? Da Bíblia. Domingo de Páscoa é o feriado mais importante no calendário cristão. E eu não digo só cristão evangélico, também católico. Ele é o calendário mais importante. Alguns dizem que é o Natal, que conta o nascimento de Jesus. Amém, ele também é importante. Mas saber da ressurreição, se você tivesse a notícia do nascimento de Jesus, sem o advento da ressurreição, não haveria salvação. Ou pelo menos não haveria garantia para a salvação. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo aponta para o sim referente ao sacrifício que foi feito diante do próprio Deus pela humanidade. Quando Jesus ressuscita, é a mesma coisa que o sumo sacerdote fazia lá no Velho Testamento, quando ele saía do Santo dos Santos, sem morrer depois de ter feito o sacrifício, de ter aspergido o sangue sobre a Arca da Aliança. Então o que acontecia? A congregação inteira ficava em festa, porque naquele ano Deus havia perdoado o pecado de toda a humanidade. A ressurreição de Jesus aponta justamente para isso. O sumo sacerdote saiu da morte. A morte não pôde segurá-lo no túmulo. Então isso quer dizer o quê? Que agora o pecado não é mais um problema. O pecado não é mais a separação entre o homem e Deus. Por quê? Porque o pecado foi resolvido. A questão do pecado foi resolvida na cruz. Todo aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que agora é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que coisas velhas são essas? O Velho Testamento, a velha aliança, a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo Ele justo, santo e irrepreensível, morreu pelo pecador, para que hoje todo aquele que nele crê se torne santo, justo e irrepreensível. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A primeira Páscoa, ela surge lá em Êxodo, no Velho Testamento, no capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Anota aí para você ler. Eu não vou ler tudo com você agora, eu vou só citar. Então está em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Está lá escrito a Páscoa dos judeus. Aqui, só para você entender o acontecimento, o povo de Deus está escravizado. Quem é o povo de Deus? Os hebreus. Eles estão escravizados aonde? No Egito. Quem está escravizando eles? Quem é o rei do Egito? Tem alguém aí? Faraó. Para você entender a Bíblia no Velho Testamento, você não pode entender de forma literal. Você tem que entender que existem tipos, alegorias, analogias e símbolos. Aqui, o Egito, no Velho Testamento, é um tipo. Um tipo de quê, pastor? De mundo. O Egito do Velho Testamento tipifica o mundo que vivemos hoje. Quem é o rei do Egito? Faraó. Se o Egito é um tipo de mundo, Faraó é um tipo de Satanás. Quem está no controle desse mundo hoje? Satanás. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Então, o Faraó é um tipo de Satanás. E quem era Moisés nessa história? O libertador. Quem é o nosso libertador? Jesus. Então, Moisés era um tipo de Jesus. É assim que você estuda o Velho Testamento. Amém? O Velho Testamento precisa ser entendido dessa forma. Ele é uma sombra do Novo. Então, Jesus está lá, representado por Moisés. Moisés vai... Quem era Moisés? Um cara completamente improvável. Deus chama ele. Isso é a prova que Deus chama pessoas improváveis.
Quando você diz assim, ai, quem sou eu? Eu acho que eu não sou capaz de servir a Deus, de liderar uma célula, de cuidar de alguém. Pode ter certeza, é você quem Deus escolheu. Porque Deus escolhe aqueles que não são, para confundir os que acham que são. Deus chama Moisés tinha um pequeno probleminha. Ele gaguejava. Aí Deus chama Moisés, o gago, para libertar o povo. Imagina ele chegando diante de Faraó. O que Deus mandou vir aqui, Fafá, falar com o Senhor para libertar o meu povo. Que situação difícil, não é? Aí o que Moisés fala para Deus? Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu sou um homem de lábios gaguejantes. Deus escolheu ele, falou, não, leva o teu irmão Arão junto contigo então. Vão vocês dois. E aí acontece o quê? Vem 10 pragas sobre o Egito, sim ou não? Então aqui em Êxodo você vai ver a saída do povo, mas antes disso vem a primeira praga. Por que as pragas vieram? Se você for ver até hoje no Egito, eles adoram vários deuses. Um deus deles era corpo de homem, cabeça de sapo. Chamava Deus Ra. Qual foi a primeira praga? Teve uma das pragas que foi a praga das rãs. Tinha rã para tudo que é lado. Abria a panela, rã. Ia no banheiro, rã. Ia deitar na cama, rã. Eles pegaram nojo de rã. Sabe o que é isso? É Deus zombando dos deuses deles. Dizendo, vocês não gostam do rá? Então fica com o rá agora no quarto, fica com o rá agora no banheiro, na panela. Outro deus do Egito era o rio Nilo. O rio Nilo era um deus. O que ele faz? Transforma o rio em sangue. Ficou nojento. Cheiro de carniça, de podre. É Deus dizendo, vocês não adoram o Nilo? Vão lá agora adorar. Bebe da água do Nilo agora. Porque só existe um verdadeiro Deus e vida eterna, e é o nosso Deus. Nós servimos a esse verdadeiro Deus. E aí o que acontece? 9 pragas vieram. E o coração de Faraó só se endurecia. Então Deus libera a última e 10ª praga. Qual que era? A morte do primogênito. Então, o Senhor fala com o seu povo por intermédio de Moisés, dizendo assim, todas as famílias peguem um carneiro de 1 ano, sem defeito. Faz ele um sacrifício, pega o sangue dele, passa no umbral. Talvez eu falar de umbral aqui, você não vai entender. Então eu vou falar a linguagem que você entende, tá bom? Marco da porta. Tem a porta e tem o marco. Passa o sangue no marco da porta. Depois que passar o sangue, entra com a sua família, assa o cordeiro, não podia ser cozido e nem cru. Tinha que ser assado, barbaridade. Deus é o Deus do churrasco, aleluia. Então o que acontece? Assa o cordeiro e come com ervas amargas. O gaúcho já fica todo orgulhoso, dizendo assim, é o chimarrão, pastor, ó. Chimarrão e carne assada. Não, ervas amargas era uma salada. Tempero. As crianças lá estão comendo hoje cordeiro, estão fazendo na prática ali, a ceia, essa aqui. Ervas amargas, tudo, então uma mesa bonita para eles lá. Ensinando na prática para eles saberem. E aí o que acontece? Se fosse uma família pequena, Deus deu uma direção, chama o seu vizinho para comer junto com você. Então se tiver muita carne no domingo lá, chama o seu vizinho. Então o que acontece? Deus é o Deus da comunhão. Mas está falando do que aqui? O que esse cordeiro representava? Salvar? Salvação. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Vocês estão muito caladinhos hoje. Vamos lá. Salvação. Esse cordeiro representa salvação. Isso é a prova cabal que a salvação é para casa. O cordeiro era morto, mas a quem estava dentro da casa era salvo. Porque meia-noite o anjo da morte ia passar. O que ele falou? Fiquem dentro de casa, comendo o cordeiro. O anjo vai vir, meia-noite.
A casa que tiver o sangue no umbral, e é interessante que não era pintadinho, bem pintadinho, requadrado. Eles pegavam tipo uma trincha feita de artesanal, e eles faziam assim, ó, presta atenção. Pintava, pintava, pintava. Pintava, presta atenção, pintava, pintava. Isso aqui representa o quê? Oh, você está prestando atenção. A cruz já estava lá no Velho Testamento. A cruz e o sangue apontam para a grande aliança de Deus para com o homem. E ela já estava lá no início, na primeira Páscoa, a Páscoa do Velho Testamento. Essa Páscoa, ela surgiu através dos judeus. Então, o que acontece? Meia-noite, vamos supor que está a família lá, e o filho fala assim, pai, eu esqueci de pegar o suco de uva, o vinho. Eu vou ter que ir lá fora buscar. Não, agora não pode sair mais. Deus falou que não era para sair. Tem que ficar dentro de casa. A proteção está ligada com a cobertura. A proteção de Deus está ligada com o sangue na casa. Há uma proteção de Deus para a sua família, para a sua casa. Pastor, mas meu filho não serve a Deus ainda, minha filha também não quer vir, está difícil. Você ministra o sangue na casa, e o sangue vai salvar os seus. Mais uma prova disso, é porque na palavra de Deus está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que Noé era justo, mas não falou que a esposa de Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, e as esposas dos seus filhos eram justas. Mas quem foi salvo? Noé e toda a sua casa. Deus é o Deus da família. Fala para esse irmão que está do seu lado, não fique preocupado. Toda a sua casa será salva. Aleluia. Você pode se alegrar com isso? Essa é uma promessa real e verdadeira para nós. Deus é o Deus da casa. Deus é o Deus da família. E Ele tem compromisso com a sua família. Basta um da família converter. A promessa se estabelece na casa inteira. Você vai vendo, um por um vai convertendo. É uma reação em cadeia, um efeito dominó. Plup, plup, plup. Ah, pastor, o senhor não conhece o fulano, ele não quer nem saber de igreja. Bem-vindo, eu também não. E hoje eu me tornei pastor. Nem queria saber de igreja, de Bíblia, de crente, desse povo que grita, que acha que Deus é surdo, e eu me tornei um gritão. Porque eu descobri que a verdadeira alegria é expressa através de você e não dentro somente. Tudo que está dentro precisa cheirar por fora. Você precisa liberar o bom perfume de Cristo. Quando você dá um aleluia, você libera uma energia para quem está perto de você. Às vezes a pessoa está ali e você diz, glória a Deus, isso aí estremece o inferno. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Nós falamos então da Páscoa dos judeus. Se estabelece. O que acontece? O povo foi liberto. O que eles tinham que estar? Prontos. Fala assim para o irmão que está ao seu lado, esteja pronto. Pastor, o que é pronto? Eles tinham que comer o cordeiro, eles tinham que estar com sandálias nos pés, lombos cingidos. Eles usavam um saião. A roupa antiga era uma bata. Aquilo é difícil de correr. Estar cingido é puxar para cima e amarrar aqui no meio da perna, para poder fazer esse movimento, para ser mais rápido. Então, o Senhor diz, estejam prontos para quê? Para marchar. Logo que chegasse amanhã, Faraó ia mandar eles embora. Porque toda casa no Egito que não tinha o sangue, o filho primogênito morreu. E o que aconteceu? Houve grande desespero no Egito. E o povo, então, foi embora. Mas o que Deus fala? Vai no seu vizinho e pede para ele riquezas. Então, o povo de Deus saiu com muitas riquezas do Egito. Mas não só com riquezas. Teve egípcios que viram o favor de Deus sobre o povo. E foram junto. Como dizia meu avô, deitaram o cabelo, junto com o povo de Deus. Eles causaram muito problema. Você sabe que quem não é povo de Deus, infiltrado no meio do povo de Deus, causa problema. Porque quando o povo está no Egito e começa a dizer, só maná, só maná, só maná, lá no Egito nós tínhamos comida para comer, aqui é só maná. De onde você acha que saiu essa conversa? Dos egípcios que foram junto.
Então, cuidado quando você se relaciona mais com o egípcio do que com o povo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando você se relaciona mais com o egípcio do que com o povo de Deus, você sabe qual era a comida dos egípcios? Cebola, pepino, repolho. Tudo isso aqui que você come, você fica lembrando a semana inteira, ou não é? É um negócio que azeda dentro da gente. Então, cuidado. Se você for relacionar com alguém que é do Egito, seja para trazer ele para Canaã, para a terra prometida, para que ele possa mudar de vida. Quando estamos entendendo, diga amém. A segunda Páscoa que nós vemos aqui já é no Novo Testamento. Então, a primeira, Êxodo, Velho Testamento. A segunda expressão da Páscoa nós vemos aqui em Mateus capítulo 26, no verso 17 ao 19, que diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, pão sem fermento, vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles o fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. É incrível como o relógio de Deus é certeiro. Porque essa Páscoa dos apóstolos, ela cronologicamente dá na Páscoa, no dia da festa dos pães asmos, que é o dia da Páscoa do judeu. O que acontece aqui? João Batista, ele anuncia. João Batista, só para você entender, ele é o último profeta do Velho Testamento. O último profeta da história do Velho Testamento se chama João Batista. Ele era primo de Jesus. E aí o que acontece? Ele está batizando no Rio Jordão. De repente, Jesus entra na fila. Quando ele vê Jesus, ele diz uma frase. Quem lembra que frase é? Eis o Cordeiro de Deus, muito bem, que tira o pecado do mundo. Tirar é diferente de encobrir. O sangue do Cordeiro da velha aliança encobria o pecado. O que é encobrir? Eu alcança esse casaco. Ele é grande? Obrigado. Por favor. Imagina que esse aqui é o sangue do Cordeiro, mas não de Jesus, do da velha aliança. Como que funcionava? Quando o animal era morto, com licença, eu já sabia, esperava por isso, né? O Daniel está aqui. Ainda que você não está vendo ele literalmente, mas ele está aqui. O sangue o cobriu. Qual que é o problema do pecado? É que o salário do pecado é a morte. Pecou, morreu. E Deus não atrasa salário. Porque ele é justo. Amém? Então, pecou, morreu. Só que Deus não quer matar ninguém. Amém? Deus quer dar vida. Então, o cordeiro que morreu lá no Éden, quando o pecado entrou na terra, então o sangue dele era como uma nota promissória, que cobria, não vai dormir aí, que cobria o pecado. Então agora quando Deus olha para o Daniel, não vê mais o pecado de Daniel, mas vê o sangue do animal que foi morto, dizendo, o salário está pago. Mas esse aqui era por prazo. Uma vez por ano tinha que fazer o sacrifício de novo. Tinha prazo de validade, outra vez por ano. É o dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Ok? Se quiser dar uma salva de palma aí, tá bom. O que Jesus veio fazer? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado veio então agora a não existir mais. Então agora o sangue não encobre. Quando ele se arrepende, ele recebe Jesus, não é o sangue de Jesus quem vem sobre ele. É o próprio Jesus que está nele. A Bíblia diz o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Cristo em vós, a esperança da glória.
Agora, quando Deus olha para ele, não vê mais só o sangue, mas vê o próprio Cristo. Porque de Cristo vos revestistes todos aqueles que creram. Você entende o poder que há em se tornar filho de Deus? Por isso que a Bíblia diz que é o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque é muito poderoso você saber que quando Deus olha para você, Ele vê o próprio Cristo. Por isso não pode condenar, por isso não pode mandar ira sobre você, por isso Deus não pode, nada de ruim pode vir para o seu lado, porque Ele vê Cristo, e Cristo já pagou o sacrifício na cruz. Está tudo certo, está tudo feito, está tudo com tetelestai, está consumado. Você precisa crer nisso, porque quando esses discípulos então estabelecem junto com Jesus ali, quais os elementos que eles têm? O corpo e o sangue, o pão e o cálice. A Páscoa dos apóstolos apontam para o anúncio da morte do Salvador. Então, toda vez que vocês comerem do pão e beberem do cálice, o que Jesus disse? Fazei isso em memória de mim. O que é fazer memória? Normalmente, quando você perde um ente querido, as pessoas colocam lá na lápide, em memória de fulano de tal. Em memória é de quem já partiu. Por isso que ele diz, fazei memória. Não é para lembrar nascimento, é para lembrar a morte. Por quê? Porque através da morte dele você recebeu vida. Então, todas as vezes que nós ceiamos, nós estamos entendendo o quê? Ele morreu pelos meus pecados e eu posso fazer parte da mesa do Cordeiro. Mas você pecou hoje de manhã e errou. Pois é, o sangue é para te lembrar que esse pecado não é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz por você. Então, você precisa comer da carne e beber do sangue, porque Jesus disse, quem de mim se alimenta por mim, viverá. A vida vem através do comer e do beber. Hoje você está aqui comendo da carne. A palavra de Deus é o próprio Deus, Ele é o verbo que se fez carne. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então Jesus, Ele foi o cumprimento da profecia pascal, aqui na Páscoa dos apóstolos. E por fim, a nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos. Vamos lá. A Páscoa dos judeus, a libertação, envolvendo a salvação. A Páscoa dos apóstolos, Jesus que morreu para nos libertar. Mas pastor, e a Páscoa dos cristãos? Para nós, a Páscoa é a certeza da vitória. Vitória do quê? Ele ressuscitou. Fala para o irmão que está do seu lado, Ele ressuscitou. Então, a Páscoa para nós hoje, dos cristãos, tem um significado só. O nosso Cristo, Ele não está num túmulo. Se você chegar em Israel, eu não tenho muita vontade de viajar o mundo para lugar nenhum, mas um dia eu ainda vou em Israel. E lá tem um lugar chamado Jardim da Tumba. E lá no Jardim da Tumba tem um túmulo aberto. É o único túmulo no mundo que tem uma placa dizendo, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Aleluia. Se servir a um Deus desse não é poderoso, eu não sei mais o que é. Mas eu quero dizer para você, esse mesmo Jesus que ressuscitou, e eu encerro com isso, Ele prometeu que voltará. Ele falou, eles vão me prender, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, ele falou assim, eu vou ir, mas eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo. Eu vou dizer, irmãos, nunca teve tão próximo. Nunca tivemos tão próximo da volta de Jesus como estamos hoje. Deus está chamando pessoas para um maior exército da história da humanidade, que é o exército de Jesus. Porque o tempo está pouco. Amanhã pode ser que não dê mais tempo. Então, viva hoje. Fale do amor de Deus hoje. Anuncie as boas novas. O preço já está pago. As pessoas só precisam entregar as suas vidas. E não se esqueça, se você creu em Cristo, o próprio Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Lá em Romanos capítulo 11, pode ficar de pé no seu lugar. Romanos capítulo 8, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus
Está falando sobre Cristo e está falando sobre nós. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Única e exclusivamente, que se você crê em Cristo, você não vai morrer. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará você e eu. Aquilo que era um corpo mortal, vai se tornar um corpo glorificado. Eu não sei até que ponto você está inclinado a crer nisso, mas eu quero dizer para você, eu direcionei a minha vida alguns anos atrás para isso, porque não existe verdade mais poderosa no universo. Essa verdade é mais real que essa cadeira que você estava sentado. É uma verdade tão poderosa, que só de falar nela a gente sente um amém por dentro do Senhor, a gente sente um testificar no Espírito. Então se você creu no Cordeiro, eu quero dizer para você, tem 5 coisas que você precisa declarar na sua vida. São 5 perguntas que já têm respostas. Você já estudou na escola e você sabe que às vezes os alunos ganham uma apostila só de exercícios. E o professor também tem uma apostila só de exercício. Só que a do professor tem as respostas. Confessa hoje que você já pensou em roubar a do professor. A do professor tem todas as respostas de todos os exercícios. Deus é assim. Ele te faz a pergunta, mas ele já te dá a resposta. Porque está escrito. E aqui, em Romanos 8, do 31 a 35, a palavra de Deus diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendeu? Você entendeu que é uma pergunta que já tem uma resposta embutida dentro dela? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda pergunta, ele diz assim: não nos dará graciosamente com o seu Filho Jesus todas as coisas? Como assim, pastor? Eu estou falando aqui desde o começo da palavra que Deus deu Jesus por você. Jesus, ele é o que há de mais valoroso para Deus. Era o seu único filho. Ele deu por você para mostrar que você tem valor para ele. Muito mais do que o que ele deu. Isso aqui é forte. Aí ele está dizendo assim: se eu dei o meu filho, o que eu não posso dar? Você está atrás de um casamento feliz? Pede. Você quer melhorar de vida financeira? Pede. Você quer uma porta melhor de emprego? Pede. Você está passando por algum tipo de enfermidade? Pede a cura. Pede-me e eu te darei. A Bíblia diz, nós podemos pedir às nações por herança e as extremidades da terra por nossa possessão. Jesus disse: vocês não recebem porque não pedem. Até agora nada tem pedido em meu nome. Eu quero usar essa semana, olha para cá, quero fazer um desafio com você. Vamos fazer a semana dos filhos cara de pau. Talvez você não merece metade das coisas que você vai pedir para Deus, mas eu quero desafiar você a pedir. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, peça. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Ele fala no 3, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus quem nos justifica? Deixa eu te ensinar uma coisa nessa pergunta. Você é o justo de Deus, amém? Quando alguém se levantar para te acusar, não se justifique. O justo não se justifica. Ah, pastor, mas estão falando calúnia ao meu respeito. Bem-vindo. Jesus foi caluniado, sim ou não? Os apóstolos foram caluniados, sim ou não? Por que você acha que você é uma florzinha de Jesus? Não vai ser. Vai ser. E eu digo para você, esse é o sinal. É o sinal do quê? Que você está no caminho certo.
Estão falando mal de você? Estão caluniando você? Se alegre. Porque você faz parte de uma leva de pessoas que estão vivendo o evangelho de verdade. Você está incomodando o inferno. Quando estamos entendendo, diga amém. E ele fala no 4, quem os condenará? Se ele te justificou, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, mas o senhor não conhece os meus erros? Não preciso conhecer. Eu conheço quem acertou no seu lugar. Jesus lá na cruz acertou no seu lugar. Os seus erros não definem quem você é. O que define o que você é quem está dentro de você. Eu sei que nós vivemos na era dos fariseus. Tem um monte de gente que parece um monte de coisa, mas não é. Acredite em mim. Não é. Vai ler a Bíblia para você ver. Deus só escolhe gente problemática. Jesus só anda com quem foi reprovado. Está cheio de gente que nunca... pastor, eu nunca fui reprovado, vivi uma vida sempre assim. Cuidado com gente assim. Está mais parecido com os fariseus do que com os discípulos de Jesus. Se você errou algum dia, ore para não errar mais. É ruim demais. Mas reconheça que Deus pode te usar mesmo assim. Reconheça que Deus te ama mesmo assim. E que Ele jamais vai te condenar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por fim, a última pergunta é: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Eu mesmo vou responder essa segundo a Bíblia. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os homens, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma vez que você foi unido com Cristo, você foi amalgamado com Ele, ninguém, fala assim comigo, ninguém poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fala assim comigo, Ele me escolheu para viver uma vida plena e abundante, uma vida de ressurreição, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê que Deus te separou para isso? Então eu digo para você, é tempo de vivermos essa prática de vida na nossa casa, no meio da nossa família, porque o poder da ressurreição está sobre nós, porque é o mesmo Espírito. Eu queria ainda fazer um apelo que nós fazemos todo culto aqui. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, pastor, hoje eu estou aqui, eu quero reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, olha para cá, presta atenção, eu já estou encerrando. Se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero pedir para você levantar a sua mão aí no seu lugar, nós vamos orar com você. Se tem alguém aqui hoje que não entregou a sua vida para Jesus ainda, levante a sua mão. Tem alguém? Tem alguém também? Dá uma olhadinha também na live aí, se alguém vai falar alguma coisa nos comentários, pode botar também. Amém? Se tem alguém, traz aqui, traz aqui. Se você trouxe essa pessoa, traz aqui na frente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Sai do seu lugar, vem aqui. Hoje é noite de ressurreição, e ressurreição também aponta para a salvação, aleluia. Mais alguém? Sai do seu lugar, vem aqui. Vem alguém com ele aqui, ó. Não deixa ele vir sozinho, vem com alguém com ele, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que para Deus uma alma vale mais que o mundo inteiro. Tem mais alguém? Última chamada de hoje. Mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Aleluia, glória a Deus, amém. Se você está na live conosco aí, e você também foi tocado por essa palavra, apenas coloque a mão no seu coração, e faça essa oração junto comigo, vocês que estão aqui também, coloque a mão no seu coração, fala assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu sou um filho amado de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus.
mais um culto. Desde que eu defini fazer esses apelos em todos os cultos, nós temos ganhado muitas vidas para Jesus. Aleluia. Você que aceitou Jesus hoje, seja bem-vindo a essa família na fé. Nós estamos tudo meio louco assim, mas somos tudo gente boa. Amém? Glória a Deus. É lindo ver isso. Isso é uma coisa que toca o meu coração. E por fim, eu queria orar pelo vô do nosso irmão Henrique, que está no hospital. Como é que é o nome dele? Obaldo. Nós vamos orar como igreja pela vida do Obaldo agora, amém? Feche os seus olhos, Pai. Nós colocamos a vida do Obaldo diante do Senhor. Declaramos, Senhor, que a vida do Senhor possa tocar o corpo dele agora. Repreendemos toda a enfermidade, cancelamos todo o mal e declaramos que o poder da ressurreição entre na vida dele agora e traga a ele a vida. Declaramos, Senhor, a cura completa, a restauração completa da sua saúde, em nome de Jesus. Diga amém. Ergue a sua mão, quero declarar que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito esteja sobre a sua vida. Eu declaro, bem-vindo à melhor semana da sua vida. Eu declaro que a bênção de Deus vai bater na sua porta e vai encontrar a porta aberta, vai entrar na sua casa e você vai experimentar de boas notícias essa semana. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos encerrados. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos e declare sobre ele vitória abundante.